Olá pessoal, essa daqui é mais uma videoaula, tá? Nós vamos continuar com a nossa aula de membrana plasmática. A primeira aula foi sobre os fosfolipídios de membrana e nessa aula, Citologia parte 2, vamos falar de proteínas de membrana. Quero pedir para vocês deixarem o joinha de vocês, ativarem o sino para vocês serem notificados de novos vídeos que eu vou postar todos os dias e para que vocês também se inscrevam no meu canal. Então vamos lá. As proteínas de membrana. Na aula passada a gente viu os lipídios. Os lipídios são muito importantes para a membrana plasmática, como a gente já viu a função deles. Mas a membrana ela precisa de outras estruturas para poder realizar as suas funções. E aí a gente entra com as proteínas de membrana, que aqui está falando, desempenham a maioria das funções específicas da membrana. Então, se a função específica significa que eu vou precisar de uma proteína inserida na membrana que vai realizar uma determinada função específica, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente e em próximas aulas. Isso quer dizer que os diferentes tipos de células de um tecido possuem diferentes composições de proteínas. O que ele quis dizer com isso? Olha só, o que é um tecido? Um tecido ele é um conjunto de células, tá? Células idênticas, como por exemplo, células da pele, são todas células da pele, todas epiteliais. Então são iguais, células iguais que desempenham a mesma função. E elas são agrupadas em tecidos. Então, por exemplo, o nosso tecido nervoso, ele não vai ter o mesmo conjunto de proteína de membrana que o tecido epitelial, tá? Então, isso significa que os diferentes tipos de células vão apresentar diferentes tipos de proteínas na sua superfície, tá? Porque cada célula vai ter uma função específica. Se cada tipo de célula tem uma função específica, isso significa que cada tipo de célula diferente vai precisar de proteínas de membrana diferentes. Como os fosfolipídios são moléculas anfifílicas. O que isso significa? O que é ser anfifílico? Anfifílico, pessoal, é uma molécula que tem uma extremidade polar, ou seja, que interage com a água, uma extremidade apolar. Então, assim como os fosfolipídios, as proteínas de membrana também são anfifílicas. Elas têm uma parte polar e uma parte apolar. Inserção das proteínas na bicamada. Então vamos lá. Proteínas transmembrana. O que seria uma proteína transmembrana? É um tipo de proteína que ela atravessa totalmente a membrana plasmática. Então ela vai ficar com uma parte extracelular e uma parte intracelular. Imagina que vocês têm uma madeira e vocês estão pregando um prego nela. A madeira seria a membrana plasmática e o prego seria a proteína. Então vamos supor, se você bate pouco o prego nessa madeira, o prego não vai atravessar toda a membrana, ele vai ficar ali só na superfície, superficialmente agarrado naquela madeira. E quando você bate com mais força, bate com mais intensidade, aquele prego vai atravessar a madeira. Então é exatamente isso que a proteína transmembrana ela faz. Ela vai atravessar toda a membrana plasmática. Isso significa que ela vai ter uma porção fora da célula, uma porção dentro da célula, interagindo com o citoplasma. E o que ela precisa para poder fazer isso? A gente viu na aula passada, na aula 1, que os fosfolipídios, eles são o quê? Eles são a região que fica uma voltada para a outra, fugindo da água, ela é hidrofóbica, ela tem medo da água, ela é apolar. Então, se a proteína transmembrana ela atravessa totalmente a membrana, significa que essa parte da proteína que está dentro ali da camada, da bicamada lipídica, interagindo com os ácidos graxos,
essa parte da proteína, ela tem que ser o quê? Apolar também. Porque se ela fosse polar, ela não ia conseguir atravessar. Entenderam? E a gente tem outras proteínas também. A gente tem as proteínas associadas à membrana, que elas são chamadas de proteínas periféricas. Ela é o contrário das primeiras proteínas que a gente viu, transmembrana. Ela vai ser o contrário. Ela só vai ficar na superfície da membrana plasmática, tá? Interagindo com outras proteínas. Ela não atravessa a bicamada lipídica, por isso que são chamadas periféricas. Só ficam ali na periferia da membrana plasmática. Inserção das proteínas na membrana. Então, como a gente viu, ó, isso aqui é o primeiro tipo de proteína que a gente viu, proteína integral, ou proteína transmembrana. Aqui, ela atravessa a bicamada lipídica. E vocês estão vendo aqui, ó, as cadeias de ácidos graxos, 2 fosfolipídios, vão interagir com essa parte aqui da proteína que está aqui dentro. Então, se eu sei que essas cadeias de ácidos graxos são apolar, então significa que essa parte aqui da proteína integral também tem que ser apolar. Esse tipo de interação entre essa proteína e esses fosfolipídios aqui se chama interação apolar. É um tipo de interação que vai envolver proteínas fazendo interação, ligação com essas cadeias de ácidos graxos aqui de forma apolar, tá ok? E aqui a proteína periférica, como vocês estão vendo, ó, ela não atravessa a bicamada lipídica, ela não está atravessando, ela só fica aqui na superfície da membrana, ok? E aqui a proteína integral vai atravessar a membrana, tá? Realizando interação hidrofóbica. E aqui a gente tem uma proteína canal, que a gente vai ver na aula de transporte, tá? A gente vai estudar mais ela mais aprofundado. E ela nada mais é do que também uma proteína integral, porque ela está atravessando a membrana, ó, de um lado para o outro, e ela forma um poro dentro dela por onde uma substância específica vai passar. Então, um tipo de proteína integral que costuma muito cair em vestibulares é a aquaporina. Aqui vocês estão vendo a bicamada lipídica, tá? Aqui o meio extracelular e o meio intracelular, tá? Aqui a gente tem água. Então, como vocês podem ver, ó, a aquaporina é um tipo de proteína canal, um tipo de proteína transmembrana que ocorre a passagem de água. A água ela não consegue passar livremente na bicamada lipídica, como a gente vai ver na aula de transporte. Por quê? Porque a água é uma substância polar, tem carga, e a bicamada lipídica, essa parte aqui, uma voltada para a outra, são as cadeias de ácidos graxos, e ela é apolar. Então, ela é apolar. Então, se a água é polar e aqui, essa parte da membrana plasmática é apolar, a água não vai conseguir passar livremente por aqui. Então, vai precisar de proteínas especializadas, como a aquaporina, para ela poder passar dentro desse canal, desse poro da aquaporina, para poder sair da célula ou entrar dentro da célula. Então, função das proteínas de membrana. Então, transporte de substâncias para dentro ou para fora da célula, como a gente deu o exemplo aqui da aquaporina. Ela está entrando ou saindo da célula, ó, para dentro ou para fora das células. Moléculas receptoras que se ligam de forma específica com substâncias extracelulares, desencadeando uma resposta celular. A gente também vai ver mais para frente a sinalização celular. Ou seja, as proteínas de membrana, elas funcionam como receptoras, que vai se ligar a uma substância específica e vai desencadear um comportamento na célula. E a adesão celular, que é uma célula aderida a outra, ou então uma célula aderida à matriz, que também a gente vai ver. Então, já que a gente está falando de proteínas, vamos ver algumas particularidades das proteínas, tá? A ligação peptídica. Pessoal, o que é ligação peptídica? Tá? Ela nada mais é do que a ligação
entre aminoácidos, tá? Então, quando eu tenho um aminoácido ligando com o outro, eu vou ter uma ligação peptídica, tá? Então, aqui, as proteínas são formadas por subunidades chamadas de aminoácidos. Lembram daquele brinquedinho, Lego? O Lego, ele tem várias peças que uma encaixa na outra. Então, finja que o aminoácido ele é uma peça de Lego, e aí você pega várias peças e vai encaixando uma na outra. Então, o conjunto de peças do Lego seria, no caso, um aminoácido interagindo com o outro, se ligando com o outro, formando uma proteína. Ou seja, a proteína ela vai ser o conjunto de aminoácidos, um ligados ao outro. E como que essa ligação ela é feita? A gente vai ver na próxima imagem, que a ligação ela é feita entre uma carboxila, COOH, de uma unidade, ou seja, de um aminoácido, e o grupo amina, NH2, da unidade vizinha. Então a gente vai ter dois aminoácidos, tá? Um vai ter a extremidade dele da carboxila ligando com o grupo amina do aminoácido que ele estiver fazendo ligação. Então ela é assim, a ligação sempre vai ser feita assim. Então aqui eu tenho um aminoácido e aqui eu tenho outro aminoácido. Esse aminoácido é glicina e esse aqui é alanina. É um exemplo. Então aqui, a glicina, aqui ela vai ter o grupo dela, carboxila, COOH, se ligando com o grupo amina, NH2. Então a ligação entre os aminoácidos sempre vai ser com o grupo carboxila interagindo com o grupo amino, tá? E aí quando eles se ligam, né, a ligação é chamada de ligação peptídica. Então ligação peptídica é a união entre dois aminoácidos, e assim essa molécula vai se construindo, um aminoácido interagindo com o outro, grudando com o outro, formando uma proteína. Quando eu tenho dois aminoácidos, a gente chama de dipeptídeo. Se fosse 3 aminoácidos aqui ligados, seria um tripeptídeo, e assim vai. A gente classifica assim. Então, a forma das proteínas. A proteína ela vai ter 4 formas. Ela vai ter a estrutura primária, a estrutura secundária, a terciária e a quaternária, tá? O que seria a estrutura primária? A estrutura primária nada mais é do que a sequência nada mais é do que a sequência de aminoácidos. O número e a sequência formam as diversas proteínas. Ou seja, então a estrutura primária vai ser a sequência de aminoácidos. Vamos supor que a gente tem um aminoácido 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a sequência deles. Vai formar uma proteína X. Mas eu poderia mudar a sequência desses aminoácidos. Eu poderia colocar 3, 4, 2, 1, 5. Entendeu? Eu vou mudando a sequência, a posição de aminoácido e outro. E quando eu mudo a posição de aminoácido com o outro, eu formo uma proteína diferente. Eu formo diversas proteínas. A estrutura secundária. O que seria a estrutura secundária? A gente vai ver daqui a pouco uma imagenzinha dela. Ela forma pontes de hidrogênio. Então, na molécula da proteína, a gente vai ter vários aminoácidos ligados, tá? E esses aminoácidos vão possuir átomos que vão ter carga. Então, um átomo, por exemplo, de uma carga negativa, vai interagir com um átomo com uma carga positiva. Então, negativo com positivo se atraem. E vai fazer com que a molécula, a proteína, ela fique com uma estrutura de hélice, ou folha aberta, que a gente também vai ver. A estrutura terciária é quando a proteína ela vai se dobrar várias vezes. Então a gente vai ter vários pontos de proteína, um interagindo com o outro, fazendo com que ela se dobre. A gente vai ver uma imagenzinha também. E a estrutura quaternária, mais uma cadeia polipeptídica. O que é uma cadeia polipeptídica? Como a gente já viu, cadeia polipeptídica vai ser a ligação de vários aminoácidos juntinho, formando uma cadeia.
Então a estrutura quaternária vai formar uma proteína que tem várias cadeias polipeptídicas interagindo. Essas cadeias podem ser iguais ou diferentes. Como eu já falei, a estrutura primária. Aqui a gente tem vários aminoácidos, ó. Alanina, arginina. Então, ó, a sequência deles, ó, forma a estrutura primária. Tá? E, por exemplo, se eu colocasse a histidina no lugar aqui da alanina, a alanina aqui, eu já teria uma proteína diferente. Deu para vocês entenderem? Então, essa que é a estrutura primária, é a sequência de aminoácidos. A estrutura secundária. Tá aqui, pessoal. Aqui, ó. A gente chama essa estrutura aqui dessa proteína formando uma hélice. Lembram aqueles telefones antigos que possuem aqueles fios todos enroladinhos? Então, é igualzinho a proteína. Vai ser igual o fio de telefone, enroladinho. Igual um cabelo cacheado. E aqui, ó, é a estrutura que a gente chama de hélice, tá? É uma hélice mais detalhado. Então aqui, ó, o oxigênio, ele é bem eletronegativo. Então ele vai ficar com um elétron mais puxado para o lado dele. Então ele vai ficar com uma carga parcial negativa. E o hidrogênio, tá? Ele é menos eletronegativo que o nitrogênio. Então o nitrogênio vai puxar mais os elétrons para o lado do nitrogênio. E o hidrogênio vai ficar com uma carga parcial positiva. Negativo com o oxigênio e positivo com o hidrogênio vai fazer com que esses dois átomos eles se atraiam, ó. Então, um átomo vai atrair o outro, fazendo com que a proteína ela pegue essa forma aqui, ó, de hélice. Tá ok? E a folha beta. A folha beta, a mesma coisa. A gente vai ter, ó, um átomo com carga parcial negativa interagindo com um átomo com carga parcial positiva. Negativo com positivo se atrai. A única diferença, ó, qual é a diferença? A diferença da hélice e da folha beta. Que na hélice, os átomos que interagem fazendo essas pontes de hidrogênio, o nome disso é pontes de hidrogênio, esses átomos eles são um mais próximos do outro, tá? Ele é um mais próximo do outro, e aí forma essa estrutura aqui de hélice. E quando os átomos eles interagem entre si, mas a distância entre eles é maior, forma a folha beta. Então essa é a diferença que forma a hélice e a folha beta. Né? Alfa hélice e folha beta. E a estrutura terciária, como já falei, é quando vários pontos da proteína vai interagindo um com o outro. Então a gente tem vários pontos, um atraindo o outro, fazendo com que a proteína adquira essa estrutura aqui tridimensional. E a estrutura quaternária, como eu já falei, é quando a gente tem diferentes cadeias de polipeptídeos interagindo. Então, ó, como eu já falei, pode ser iguais, ó, a gente tem duas cadeias de polipeptídeos iguais, duas iguais aqui, formando um parzinho, formando uma só proteína. Então, a estrutura quaternária, eu vou ter diferentes cadeias polipeptídicas interagindo uma com a outra. E aqui, pessoal, voltando agora para a membrana plasmática. Como é que a proteína ela vai se inserir na membrana plasmática? Ó, em ambos os casos, ó, a proteína está atravessando a membrana plasmática. Se ela está atravessando a membrana plasmática, significa que isso aqui é o quê? É uma proteína transmembrana. E a proteína transmembrana ela é classificada em duas: unipasso e multipasso. O que seria a unipasso? A unipasso é quando a proteína transmembrana ela passa uma única vez na membrana, que ela está passando uma única vez. E a multipasso é quando uma proteína ela passa várias vezes na membrana. Aqui, ó, a proteína se inseriu, subiu de novo, se inseriu na membrana, desceu de novo, se inseriu na membrana. Então a multipasso eu vou ter várias unidades da proteína passando dentro da membrana, tá? E lembrando mais uma vez, essa lateralzinha aqui, ó, da proteína,
ela interage com a bicamada lipídica. Essa partezinha aqui, essa lateral da proteína, a mesma coisa aqui, ó. Essa lateral da proteína, essa lateral da proteína, ela vai ter que formar ligações hidrofóbicas, tá? Com a membrana plasmática. Então aqui, ó, no ladinho dessas proteínas eu vou ter o quê? Aminoácidos que eles vão ter uma porção apolar nele, interagindo, tá? Com os ácidos graxos da bicamada lipídica, tá ok? Então, ó, proteína transmembrana de passagem única, ó, ela tem uma única passagem, e proteína transmembrana de passagem múltipla, tá? De múltipla passagem, ela passa várias vezes dentro da membrana. Ó, muito importante e costuma cair, tá, nos vestibulares, a desnaturação. Então, ó, a gente já viu, ó, a proteína perde sua forma terciária e ou secundária. Vamos lá. Forma terciária, vamos voltar. Ó, essa é a estrutura terciária da proteína. Ou então, a secundária. Aqui, ó, folha beta, alfa-hélice e folha beta. Então, na desnaturação, a proteína ela vai perder, ó, a forma terciária. Ela perde essa forma e também perde essa forma aqui, a secundária, tá? Por quê? Porque a ligação, as pontes de hidrogênio, elas vão sendo desfeitas, vão quebrando, tá? Essas ligações, tá? Essas ligações vão ficando fracas e vai fazendo com que a proteína ela perca a sua forma terciária, que depende dessas pontes de hidrogênio, e a sua forma secundária, que também depende das pontes de hidrogênio. Então as causas: aumento da temperatura, acidez e presença de substâncias químicas. Então tudo isso enfraquece aquelas pontes de hidrogênio e faz com que a proteína perca a sua forma secundária ou terciária. E se a proteína ela perde essas formas, ela vai perder também a sua função, porque para ela exercer a sua função, tá? As diferentes funções, como por exemplo receptor, ou então de adesão celular, ou então de transporte de alguma substância, ela vai precisar ter essas formas. E se ela perde essas formas, a proteína perde a sua função, tá? Então, por isso, a homeostase tem muita importância. O que é a homeostase? A homeostase, a capacidade que o nosso corpo tem de manter as condições vitais para a vida, como por exemplo, controla a acidez, controla a nossa temperatura, que é sempre em torno de 36 graus e meio, tá? Por exemplo, o aumento da temperatura do nosso corpo faz a desnaturação de proteínas, como por exemplo, proteínas de membrana, tá? Então, o aumento da temperatura devido a algum erro na homeostase vai fazer com que a proteína perca a sua forma secundária ou terciária, e isso vai fazer com que a proteína pare de exercer a sua função. E, por exemplo, se for uma proteína de membrana, pode fazer com que aquela célula morra. Aqui um exemplo é a febre. É uma defesa corporal que pode ser prejudicial. Ué, Felipe, mas como assim a febre é uma defesa corporal? Eu sempre achei que fosse alguma coisa ruim. Pode ser ruim, mas também é uma coisa boa, tá? Porque muitos micro-organismos, como por exemplo bactérias, eles morrem em altas temperaturas. Então, na região da nossa face, da nossa cabeça, o nosso corpo vai aumentar a temperatura para impedir que essas bactérias cheguem no nosso cérebro, tá? Para poder matar essas bactérias, tá? Exatamente por causa disso, porque a bactéria pode ter proteínas que com alta temperatura vão sofrer desnaturação. Essas proteínas sofrendo desnaturação vão perder essa função e a bactéria vai morrer, tá? Então é uma defesa que pode ser prejudicial. Por quê? Porque é uma espada de dois gumes. Ao mesmo tempo que a alta temperatura da febre destrói a proteína da bactéria, também destrói a nossa. Então é uma defesa que pode ser prejudicial também para os seres humanos. E aqui, pessoal, estão as referências, tá? O livro de Biologia Hoje, volume 1, que é muito bom.
Foi o livro que eu usei para poder fazer o meu vestibular e eu passei de primeira. E para aqueles que estão já no nível superior e querem relembrar alguma coisa, ou então para vocês que gostam de ler alguma coisa mais aprofundada, o livro de Biologia Molecular da Célula de nível superior. Muito obrigado, gente, pela atenção. Espero que vocês gostem. Pode deixar os comentários de vocês perguntando, que eu vou esclarecer a dúvida de vocês, tá? Ativem o sininho para receberem a notificação dos novos vídeos que eu vou gravar todos os dias. E também se inscrevam no meu canal, tá bom, gente? Para me ajudar. Muito obrigado e fiquem com Deus, pessoal.